contexto da pandemia. O Papa Francisco nos chama a atenção sobre isso. E a gente diz, eu vou salvar a minha pele. Estou bem, está ótimo assim. A sociedade, se ela estiver desequilibrada, se ela estiver doente, vai me afetar. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, aí a gente começa a pensar na saúde como uma aspiração de vida que todos nós temos, e não é apenas uma vida que vai ser usufruída por um tempinho curto, mas o mais longo tempo possível e numa perspectiva de fé eternamente. Pois bem, mas isso então é pensado individualmente e enquanto comunidade, enquanto sociedade. Aí nós vamos então estendendo uma realidade que nos toca profundamente, que vai tocar essa dimensão física, corporal, e a nossa dimensão mais profunda, que é a dimensão espiritual. E aí um outro ponto importante, e aí que fala da solidariedade entre nós, né? Que a saúde não é o resultado de ação de um ou de outro, mas uma ação de todos. Todo mundo tem que se empenhar por isso. Todo mundo tem que, de alguma maneira, dar a sua contribuição para que a saúde seja, de verdade, um bem de todos. E vou falar da saúde só rapidamente nas suas dimensões, nas pelo menos 3, 4 dimensões que a gente pode lembrar. E a saúde, então, vai ser uma luta permanente para que a gente não deixe, não permita que a doença tome conta da gente. A doença dói, não é? Dói o corpo, dói a alma. Daí a palavra doença significa exatamente isso. É uma realidade de desequilíbrio que dói no ser humano. Dói no seu corpo. Dói o seu fígado, dói o seu coração, dói sua perna, dói sua cabeça. E dói também a sua mente, quando a pessoa está aflita. É tanto quando Jesus fala quando os evangelhos falam de cura, fala que Jesus curava não só doenças que faziam doer o corpo, mas doenças que faziam doer também o coração da pessoa, a mente da pessoa, essa dimensão espiritual do ser humano. Então, a doença é uma realidade que demonstra um desequilíbrio, que pode ser individual, pode ser também comunitário, social. Mas, enfim, voltando então à saúde. Saúde e bem-estar. Primeiramente, físico, né? Físico. Isso é a Organização Mundial da Saúde quem define assim. É um bem-estar físico. Então, o seu organismo está funcionando direitinho? Está sem dor? Ou tem dor, mas é possível superar ou conviver com ela? Está sem aflição? Enfim, garante o bem-estar mínimo? Garante. Então, fisicamente, está tudo funcionando? Que bom, que ótimo. Então, você pode dizer, eu tenho saúde física. Mas é pouco. Eu preciso, além da saúde física, além do bom funcionamento do organismo, eu preciso também que outras dimensões funcionem. Então, a saúde psíquica, ou seja, aquele equilíbrio mental da pessoa saber se orientar, saber onde esteve, para onde vai, como é que você vai se organizar, você individualmente, você enquanto comunidade, você enquanto família, você enquanto sociedade. Então, isso é a saúde psíquica que todos nós precisamos. E Jesus se preocupa com isso também. Ele cura as pessoas nas suas doenças físicas e alivia as aflições das pessoas perturbadas mentalmente. Mas eu posso ter uma saúde física, o organismo funcionando direitinho, posso estar bem orientado na vida, psicologicamente, ou mentalmente, posso estar bem, mas eu posso estar em conflito socialmente com as pessoas, não consigo conviver, porque ele perturba, porque eu não consigo entender seu jeito de pensar, de agir, enfim. Então, tem a outra dimensão, que é a saúde no aspecto, na dimensão social, que tem a ver com as relações, ou a qualidade das nossas relações. Na casa da gente, no trabalho da gente, na igreja da gente. Você pode estar vendendo saúde, você pode estar ótimo, mas se na sua casa, ou na sua igreja, ou no seu trabalho, houver conflitos muito grandes, você perde o equilíbrio. Você não sente bem, vem o mal-estar, dói em você. Então, a saúde, na sua dimensão social, é muitíssimo importante, muitíssimo importante. E nós vamos medir, então, a saúde na dimensão social, quando as relações na família, na comunidade, no ambiente, até o meio ambiente,
são saudáveis, são tranquilas, bem equilibradas. Aí vem a saúde na dimensão mais elevada. E aí tem tudo a ver com o que nós estamos nos propondo a falar, a refletir um pouquinho hoje. A saúde na dimensão ética e espiritual. Até mesmo quem não professa religião, quem não está ligado à religiosidade propriamente, também aceita, a ciência aceita hoje a saúde na dimensão espiritual. Espiritual no sentido da filosofia, que é aquela dimensão não física, não corporal, não necessariamente no sentido que nós teologicamente entendemos, esse princípio de vida que Deus nos dá, vida eterna, que nós podemos viver eternamente. Mas, enfim, é muito interessante quando nós pensamos nesse equilíbrio que começa pelo físico, o mental, as relações com as pessoas, o social, e depois uma dimensão muito maior, muito mais elevada, que é a dimensão espiritual. Então, nós podemos afirmar que tem saúde espiritual quem, na perspectiva da fé, consegue olhar o humano além de tudo aquilo que ele toca, que ele vê, ou que, enfim, compõe uma realidade diversificada de pessoas ou de coisas, e etc. Então, a dimensão a saúde na sua dimensão espiritual. Nós podemos até levantar alguns pontos só para ajudar a gente a clarear a ideia sobre a saúde, né? Primeiramente, a saúde espiritual é muito interessante, porque ela é integradora, ela puxa valores. Se você pensar bem, os valores fundamentais do ser humano, mesmo que a filosofia, que as ciências humanas aí coloquem para nós, você vai ver, por exemplo, verdade. Faz um bem danado, não é? Faz bem à alma da gente, a verdade. Viver a verdade. Jesus coloca isso de maneira tão forte, não é? A verdade vos libertará. A verdade vai fazer com que você ande, quem sabe voe como uma águia. Que maravilha. A caridade. Meu Deus, que riqueza, a caridade. A caridade no sentido de o amor ao extremo, a abertura ao ser humano, segundo não tanto os meus interesses, embora possam estar presentes também, mas segundo a necessidade do outro. Nesse tempo de pandemia, que as pessoas têm sofrido tanto, inclusive carências do essencial para viver com um mínimo de segurança e dignidade, então a caridade, essa abertura para o outro, ele está sofrendo, ele está precisando, ele precisa ser ouvido, ele está querendo falar. Eu estou vivendo um conflito esses dias, porque tem uma senhora internada, um problema pulmonar, ela é idosa, passou por momentos difíceis, e hoje a filha dela mandou mensagem: padre, minha mãe quer te ver. Eu falei assim: olha, eu não posso ir. Mandei mensagem, mandei oração, explica para ela a situação, né? E a gente sente isso. Eu gostaria de ir. É um gesto de caridade. Mas aí eu tenho que pensar também que a caridade não pode colocar, provavelmente, em risco a vida, a menos que não haja nenhuma outra alternativa. É possível que, por amor, uma pessoa morra, ou se exponha ao risco de morrer. Mas se você tiver alguma possibilidade de preservar a vida, em função da vida, da própria, da sua e dos outros, você deve fazer, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte, que a saúde nessa dimensão espiritual nos faz perceber que os valores que nós temos, eu falei, verdade, a caridade, estão muito ligados à vida cristã, mas podemos colocar outros, a sociabilidade, o respeito pelo outro, né? O respeito pelo direito do outro, o direito de outro falar, de se expor, enfim, de trabalhar. Todas essas coisas são valores que, no fundo, estão ligados a essa dimensão espiritual da nossa vida, mesmo que outras ciências coloquem essas situações também, né? Pois bem, a dimensão espiritual, a saúde espiritual, que é esse equilíbrio no nível da espiritualidade, também vai nos ajudar a revelar o sentido último da nossa existência. Não existe coisa melhor do que isso, meu Deus? Não existe, né? Integra valores. Sobre isso, inclusive, eu tenho um texto, naturalmente, que é tanta coisa que a gente não vai aqui tratar, mas eu gostei desse texto, quando diz assim, que não existe vivência positiva enquanto não se conseguir dar sentido ao sofrimento, ao limite e à morte. Isso implica que o centro do conceito de saúde esteja inserido
esteja inserida a capacidade da pessoa de carregar certo grau de sofrimento, aquele que não se consegue eliminar ou que deva ser assumido para não provocar sofrimento a outro. Ou seja, até nisso a dimensão espiritual, saúde na dimensão espiritual, é importante, porque mesmo a gente sabendo que todos nós lidamos com essa realidade, à nossa frente existe um horizonte de risco, um horizonte, inclusive, não apenas de ser ferido, de alguma maneira, de ter a sua vida alterada, mas até de que a sua vida física possa ser tirada, aí você ainda continua bem, porque você tem, nessa dimensão mais elevada, essa compreensão a partir da fé, que se por acaso você perder tudo aquilo que você conquistou, saúde física, psicológica, cultural, social, você não será destruído. Então, a saúde da dimensão espiritual, para nós que cremos, é fundamental. Fundamental. E aí, então, no estudo feito sobre essa questão, eu mesmo fiz esse estudo há um tempo, né? Que a saúde é parte integrante do projeto salvífico de Deus. Mas não é uma ideia vaga. Isso é a partir da Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura vai dizer que nessa integralidade que somos de dimensão física e espiritual, ao final de tudo, nós vamos passando por muitas experiências, muitas situações, e inclusive as mais variadas, às vezes muito boas, outras ruins. Então você vai sendo libertado de tantos males, diante de tantos desafios, você vai superando, e vai chegar em que vai chegar um momento em que, além dessa libertação dos problemas, das aflições, das preocupações dessa vida, você será salvo. Ou seja, você será inteiramente são. A pessoa sã significa livre. Rapaz, eu me salvei. Dessa eu me salvei. A gente usa essa expressão, né? Pois bem. No sentido de que você se libertou de maneira quase que radical diante de uma situação de grande risco. Então, nós vamos então entender que realmente esse bem-estar que Deus quer para nós, no fundo, é como se fosse assim um exercício permanente de libertação, libertação, até que você se livre totalmente de todos os males, não só aqueles que tocam o seu corpo, mas tocam sua dimensão interior. Porque quando nós falamos de salvação, normalmente nós pensamos no pecado. Sim, que o pecado é um desequilíbrio. O pecado é uma doença. O pecado fere a gente. O pecado machuca a gente. O pecado provoca dor. Pode provocar, inclusive, dor física também. Provoca dor psicológica, e, sobretudo, a dor espiritual. Então, nós caminhamos para isso. E é importante nós pensarmos que a graça de Deus tem menos chance de agir proveitosamente num corpo chagado, ferido, cheio de dor e no momento desestruturada. Então, se nós pensamos na salvação como a plenitude de todas as libertações, a gente não pode descartar que para haver plenitude precisa haver as etapas, as experiências que vão marcando um caminho até que você chegue à plenitude. Então, nesse sentido, a saúde é parte integrante do projeto salvífico de Deus. Você vai sofrer, você vai superar também, você vai aprender, você vai errar, vai acertar, mas no fundo você está caminhando para isso, na integralidade do ser. Não percamos de vista essa ideia. Na integralidade do ser humano, que é corpo e espírito, existe um projeto e uma aspiração, um projeto de Deus, uma aspiração nossa. Nós queremos ser plenamente realizados um dia. Então, nesse sentido, a saúde que vai nos ajudar. Quando a gente diz assim que a graça de Deus tem menos chance de agir proveitosamente num corpo chagado, ferido, que às vezes a pessoa fica assim, diante de tanto sofrimento, tanta dor, meu Deus do céu, não tem nem vontade de rezar mais. É provável que um dia você tenha ouvido isso, né? Não tem nem vontade de rezar. Isso é possível. É verdade que Deus não vai levar tão a sério isso. Até as blasfêmias que uma pessoa doente
faz por conta do excesso de sofrimento, Deus vai escutar como uma mãe escuta o grito de uma filha, ou o pai escuta o grito de um filho, que fala bobagem, até ofende o pai, a mãe. Deus escuta e vai passar. Né? Mas, de qualquer modo, é muito importante nós pensarmos isso, né? Que ao cuidar da nossa saúde, do corpo, da mente, nós estamos cuidando do nosso ser na sua totalidade. Né? Pois bem. Aí a gente vai pensar assim, não, Deus quer louvor, Deus quer sacrifício, Deus quer ser glorificado. Sim. Aí nós lembramos uma frase de um santo início da igreja, chamado Santo Ireneu, que diz assim, a glória de Deus é que o ser humano esteja de pé. Ou seja, que ele esteja vivendo, que ele esteja bem, na sua totalidade. Isso é tão importante, porque a sociedade costuma colocar para nós que o essencial é a salvação da alma, que o resto é secundário ou, quem sabe, totalmente descartável, que nada mais vale, o que vale é o espírito, não é verdade. Teologicamente, isso não é verdade. Biblicamente, isso não é verdade. Então, nós vamos ver na história da salvação as ações de Deus libertando o seu povo. Nós vamos ver nas Sagradas Escrituras os profetas denunciando a mentira, a corrupção, a roubalheira, a opressão, o descaso pelo irmão, tudo isso. Basta você prestar atenção, você vai descobrir tudo isso. E nós temos isso assim, muito forte, que se a pessoa se preocupar com o outro, né, já está agindo contrário à religião, contrário à verdadeira igreja. Agora inventaram essa, né? Verdadeira igreja é aquela que combina com o meu jeito de pensar, assim, uma igreja quase que totalmente espiritualizada, muito pouco histórica, que toca pouco a realidade concreta da vida. Se a gente insistir nessa maneira de pensar, a gente está negando o mistério da encarnação do Filho de Deus. Além de negar toda a herança que nós temos do Antigo Testamento, de preocupação de Deus com a formação do povo, da preocupação de Deus em orientar o povo a viver de maneira justa, de maneira fraterna, de maneira solidária e tudo mais, nós estamos negando o mistério da encarnação. Se a matéria, o corpo físico não valesse nada, o que Jesus vai fazer aqui? Como é que eu vou entender o valor da encarnação? A encarnação é para mostrar isso. Nosso Deus veio participar da nossa história. Veio se identificar conosco. Nasceu como nós nascemos. Numa grutazinha lá, nós tivemos a graça de estar lá na gruta onde nasceu Jesus, né? Pois bem. Então, ele nasceu num lugar, ele viveu numa família, ele teve as nossas fragilidades, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Pois bem, tudo isso para a gente, então, para fortalecer essa ideia da ligação de saúde e carisma, eu insistindo muito nessa ligação daquilo que toca mais diretamente o corpo e aquilo que toca de maneira mais clara para nós o espírito. Né? Pois bem. E aqui nós precisamos lembrar, tem umas coisas muito interessantes que ajudam a pensar essa ligação dessas duas dimensões da vida humana, a física e a espiritual. Por exemplo, a palavra saúde, em latim é salus. E em hebraico é shalom. Olha aí, alguém, né? Mas tem outra palavra que nós usamos muito, shalom. Todo mundo conhece a palavra shalom, não conhece? Todo mundo conhece a palavra shalom? Todos nós conhecemos. Então, nós temos a palavra shalom, temos a palavra shalom. Shalom, todo mundo sabe que é paz. Shalom significa saúde e também significa salvação. A shalom significa ficar inteiro, shalom. Então, ou seja, você está inteiro, fisicamente, psicologicamente, socialmente, integrado interiormente, você tem shalom, você tem saúde. E essa mesma palavra, a gente sabe que essa inteireza, ou a plenitude do estar bem, só acontece em Deus. Então, nós ligamos facilmente saúde, que engloba todas as dimensões do ser humano, com aquilo que é o mais elevado, que é a dimensão espiritual. Então, todos nós queremos ter essa shalom, ou seja, essa saúde. E a saúde, e a mesma raiz, a palavra teria shalom, shalom, shalom e shalom. Desculpe usar esses termos, mas é só para facilitar isso.
paz. Ou seja, se eu estou bem fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, socialmente, comunitariamente, eu vou experimentar, então, uma shalom. Ou seja, eu vou experimentar paz. Percebem como as coisas estão intimamente ligadas, entranhadas, não tem como se separar. Você distingue na hora de falar, mas não tem como você separar. Estão ligadas, as coisas estão ligadas. Saúde, salvação, paz, tudo isso está muito ligado. Né? Acho que isso é profundamente importante. Isso é bíblico, isso é da teologia bíblica. Então a gente não tem receio nenhum de afirmar. Pois bem, aí quem reflete a saúde numa relação com salvação vai dizer que a saúde não é apenas um dado da natureza, daquilo que nós tocamos, vemos aqui, não. Tem a ver também com, e tem a sua sustentação com a nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus. Então, ou seja, quando falo de saúde, eu estou falando de uma realidade que aponta o infinito, que aponta a plenitude. E plenitude é Deus, é salvação. Né? Então, aí nós podemos pensar, então, a nossa realidade humana, segundo as nossas aspirações, nossas necessidades, nossa finalidade. Nós caminhamos para Deus. E caminhamos com nossos pés, com a realidade concreta daqui, de hoje, do que eu estou vivendo. Pois bem, colocado isso, quanto tempo eu tenho para falar, hein? Tá. De qualquer maneira, eu tenho que falar, eu quero falar e terminar o que eu comecei a colocar aqui, né? Bom, aí eu me detenho um pouco sobre a questão do carisma. Vou cortar algumas coisas para a gente adiantar. Todas as vezes que a gente ouve a palavra carisma, caris, significa graça, dom, presente. A gente guarda isso, muito importante. Tem muitas complicações. Carisma, caris, ou charis, de origem grega, significa dom, graça, favor. Coisa que eu recebo sem nenhum mérito da minha parte. Isso é carisma. Né? E a igreja, então, ela tem essa dimensão da organização, a congregação tem a sua organização, sua estrutura de funcionamento, mas se ela não tiver esse sopro de Deus, essa graça de Deus, que você não consegue pegar com as mãos, mas você sente, simplesmente toda a estrutura vai de água abaixo. Né? Então, carisma tem a ver com isso. Uma vez, Padre Henrique, que vocês alguns conhecem, ele falava assim, o carisma é como se fosse assim, uma dimensão da pessoa de Cristo que alguém capta e assimila isso como orientação para a sua vida. É uma graça, é um dom. Carisma seria mais ou menos isso. Quem conhece o Padre Henrique sabe, né, que é um dos nossos Joseleitos, mais Joseleitos, né? E eu achei interessante isso, é verdade. Tanto quando eu falo de carisma, eu já orientei retiro para as nossas irmãs, tanto para os Joseleitos, quanto para as irmãs de Vimestre, quanto para as irmãs de Santa Teresinha. E eu gosto sempre de lembrar, olha, nós não temos 3 carismas diferentes. Nós temos um carisma só, uma inspiração só de vida, né? Que nós bebemos da nossa relação direta com Cristo. Não vejamos. Comecemos por Santa Teresinha do Menino Jesus. A congregação tem esse nome, porque Santa Teresinha é padroeira, tem uma história que não vem um caso aqui, não dá para colocar. Qual é a marca da espiritualidade das irmãs de Santa Teresinha? A simplicidade, o pequeno caminho, né? Totalmente simples. Santa Teresinha descobrindo viver a santidade e santificar no dia a dia, nas coisas mais simples da vida. Aí depois, Padre Marcinho funda a Congregação dos Joseleitos de Cristo. Qual é a marca da nossa espiritualidade, da nossa missão, do nosso trabalho, da nossa vida? Humildade e simplicidade de São José. Que, na verdade, é de Jesus. Né? É de Deus, vem de Deus. Porque todos os santos são santos por conta de Deus. Eu fico a imaginar quanta coisa bonita José observava olhando assim, aquele menino, aquele jovem, né? Semelhante a todos os outros jovens, mas de uma simplicidade de vida, de um despojamento,
de uma alegria no trato com as pessoas, embora muitas vezes devesse ser um pouco mais rígido. Então, a simplicidade, a humildade enorme. E depois, a mansidão e humildade também. Jesus, na única vez, ou nas vezes que ele se identifica como aquele que guia, que é mestre, diz assim: aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar repouso, descanso para as almas de vocês. E isso é em Mateus 11. Depois, lá em São João, capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz: olha, vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Eu, mestre Senhor, lavei os pés de vocês. Vocês devem fazer a mesma coisa. Eu, mestre Senhor, me coloquei como servidor, pois vocês devem fazer a mesma coisa. Sejam servidores uns dos outros, né? Como diz São Paulo, ninguém se considera maior do que ninguém. É São Paulo que diz isso. Pois bem, então, carisma tem a ver com isso, é um encantamento, uma dimensão da pessoa de Cristo que os santos nos passam. E aí nós vamos ver os Santa Teresinha, né? Depois nosso fundador, Padre José Marcinho, hoje, graças a Deus, servo de Deus, quem conviveu quando vocês dizem que nós falamos do fundador, tal, é porque o fundador, quando a gente estuda o tema carisma, o fundador, ele é a personificação do carisma. Mesmo que ele não fale, mesmo que ele não escreva sobre o assunto, o jeito dele viver, o jeito dele falar, o jeito dele tratar as pessoas, tudo isso vai ser sempre expressão de um encantamento que ele teve por Jesus Cristo. Né? E Jesus é sempre a nossa referência. Tá. A partir do que Padre Gomercindo elaborou o nosso carisma? A partir do que? Qual é a frase bíblica, a inspiração? A ti eu deixei o meu pobre, tu serás uma ajuda para o órfão. Ele colocou assim. É uma tradução livre, porque o texto original é um pouquinho diferente, não é? Não tem problema. Na essência, é isso mesmo. Que seria: a ti se abandona o indefeso, o pobre, para o órfão tu serás um socorro. Você procurar na Bíblia da editora Ave Maria, vai estar no Salmo 9, versículo 35. Não é? Enfim, mas quando é a questão da numeração? Fiquem atentos a isso, tá? Se vocês não encontrarem no capítulo 10º, encontraram no capítulo 9, 35, mas nós usamos, então, a numeração, Salmo 10º, versículo 14. Tá. Agora, a pergunta que a gente faz: o que tem a ver essa inspiração bíblica com a questão da saúde? O que tem a ver isso? A ti eu deixei o meu pobre, tu serás um socorro para o órfão. Ou, a ti eu deixei o meu pobre, tu serás uma ajuda para o órfão. Como é que a gente liga isso com saúde? Olha, todo o carisma, seja ele qual for, tem, ainda que implicitamente, sem aparecer de maneira muito clara, né, uma atenção à pessoa. Você se preocupa com a pessoa, seja em que aspecto for, você está pensando na vida. Está pensando na vida, no cuidado com a vida da pessoa. E aí o cuidado com a vida tem a ver com todas as dimensões do ser humano. Então, quando a Bíblia, por exemplo, quando fala do pobre, é muito interessante a gente pensar nisso. E a Bíblia vai colocar, quer ver, aqui, dos entendimentos, isso é teologia bíblica, um dos entendimentos de pobre é o indefeso. É aquele que é desprezado, não tem como se defender. Né? É o injustiçado, pode ser o idoso, pode ser o enfermo. Aparece na Bíblia a palavra pobre como uma identificação daquele que está doente, daquele que não tem todas as forças necessárias para viver bem. Então, você liga, o carisma dos Joseleiros tem alguma coisa com a saúde? Tem tudo a ver, porque a saúde, conforme nós colocamos logo no início, tem a ver com uma aspiração à vida, pela vida longa, vida plena, vida eterna, e que vale a pena ser vivida. Então, nesse sentido, nós podemos tranquilamente ligar aí o carisma. Aí você vai pensar nas crianças, você vai pensar nos jovens, você vai pensar no idoso,
para pensar nos vocacional dos pobres, que são as áreas de atuação que a nossa congregação se propõe a fazer, certo? Pois bem, mas constituições, tem alguma coisa assim específica, própria, falando de doença? Eu trouxe aqui 2 artigos das nossas constituições que falam de maneira direta do enfermo, do doente, daquele que está doente. O Padre Marcílio foi quem escreveu isto, né? Um dos sinais de verdadeira caridade fraterna dos membros desse instituto religioso deve ser o cuidado especial para com os enfermos, os doentes. Sejam, pois, solícitos em prevenir, atender e tratar bem os mesmos, os enfermos, lembrando todos que eles são verdadeiros para-raios da comunidade. Mariana ficou assim encantada com essa expressão. E é interessante mesmo. Quando alguém está doente na sua casa, você faz sacrifícios, você reza, você busca Deus. Nessa experiência da doença do Padre Júlio César, já pensaram quanto nós rezamos? E, ao mesmo tempo, juntos. Eu havia pensado, aquele dia de oração, eu havia pensado que era para a gente fazer aqui, com as pessoas. De repente, surgiu aquela ideia, assim, para Isaías, eu conversando e tal, de fazer, envolver pessoas de outros lugares. Nós tivemos grupos no Brasil inteiro, quer dizer, onde nós estamos presentes, na África, em Roma, e uma coisa que a gente não divulgou, porque não devia, não era para divulgar, as irmãs Terezinhas, elas fizeram 2 vezes já isso. Já tinha muitos horários, os horários já estavam preenchidos. Era se organizar e fizeram 24 horas de oração. 24 horas. Eu fiquei a pensar, meu Deus, quantas pessoas, elas rezando e trazendo pessoas também naquela sintonia, né? Então, de repente, a doença do Padre Júlio César, que foi uma coisa ruim, ninguém pode dizer que foi bom porque nós rezamos, não. Foi bom por termos rezado diante daquela realidade de sofrimento. Mas a doença em si é uma coisa que dói, que fere, que machuca. Mas a gente então termina, se você reza, se a gente reza, e reza convictamente, reza com o coração, porque a oração, mais do que eu falar coisas para Deus, é fazer a experiência, ser envolvido pela presença amorosa de Deus. Isso é oração. Né? Daí eu falo, eu digo alguma coisa, ainda que não abra a boca. Então, quando diz que eles são para-raios da comunidade, parece que eles carregam as nossas dores. O doente parece carregar as nossas dores. Parece que alivia a preocupação que você tem, o sofrimento que você tem, porque ele pegou mais para ele. Ele está sofrendo mais. E está fazendo a gente rezar mais também. Então, termina sendo de verdade o para-raio. Bate ali e não atinge outros. Fica ali. Não sei se eu me fiz entender. Pois bem, o Padre Marcinho colocou isso na nossa Constituição, no artigo 179. E no 180, ele diz: tenha-se o máximo de cuidado em prestar assistência médica e espiritual aos enfermos em tempo hábil, facilitando dessa forma para que eles aceitem melhor a sua enfermidade, que é uma coisa também importante, não é? Ter cuidado do doente, mas não tentar negar. Às vezes a pessoa está doente, não, se preocupe não, que é isso passa. Não, deixa a pessoa reclamar, deixa a pessoa falar. Se tiver vontade de chorar, deixa ela chorar, não tem problema não. Ela está sentindo uma dor. Você fica ali, só fazer, não sabe dizer nada, fica junto ali, fica junto. Às vezes a pessoa só quer isso. Às vezes o doente só quer que você fale, que você escute, só isso. Ou quem sabe, se falar e reza uma Ave Maria com a pessoa. Se você está sofrendo, você não pode visitar. Você pega o telefone, dona Maria, como é que está? Tudo bem? Vamos rezar junto. Deus, abençoe Dona Maria. Vamos rezar, Dona Maria. Pede a Nossa Senhora que te ajude. Ave Maria, cheia de graça. Isso faz uma diferença tão grande, né? Então, ela termina sendo mesmo aquele para-raio, ou seja, bate ali, o mal se dispersa, porque o que vai sobrar é o bem, é Deus agindo através da oração, inclusive. Pois bem. E, por último, no diretório dos leigos de vocês, né, que vocês, aqui os aqui ainda não receberam, é falha minha, falha nossa. Na oração do diretório, diz assim: pelos pobres e todos os que sofrem,
para que os leigos joseleitos, seguindo o exemplo do Divino Mestre, dediquem-se a evangelizar os pobres, cuidar dos enfermos e ajudar os que padecem. Né? E aí termina essa oração, propõe: brilha sobre nós, Senhor, a vossa face. Aquela frase do Padre Messi. Então, irmãos, eu, refletindo sobre o tema, então, ligando saúde com carisma, é assim que eu vejo. Né? A saúde é uma aspiração de vida que passa pelo físico, pela mente, e se planifica no encontro com Deus, todos nós sabemos. Então, tudo que a gente fizer para que a pessoa tenha saúde em qualquer dimensão, vai apontar para Deus. Porque é Deus que é a plenitude de tudo aquilo que nós buscamos. E o carisma, como o carisma é uma inspiração de Deus, ajudando a pessoa a cuidar de outras pessoas em suas fragilidades, e no fundo todo mundo o que quer, o que aspira é vida, é viver, então qualquer carisma tem ligação com saúde, sim. Ainda mais que, como disse para vocês, o termo saúde, salvação e shalom, ou paz, eles têm uma mesma origem. No fundo, brota dessa experiência de encontro com Deus, que nos livra dos males, de todos eles, seja do corpo, seja da mente, seja do espírito, para que nós possamos, na plena comunhão com Ele, encontrar a verdadeira shalom, a verdadeira paz. É isso que eu poderia oferecer a vocês. Não sei quanto tempo eu gastei, não marquei, não, 9h20, né? E aí? O que você... Fantástico, Padre Raimundo, fantástico a participação, a palavra do senhor, sempre muito didático, sempre muito acolhedor, as palavras. É interessante a gente pensar esse tema. Quando eu lancei, né, a ideia do tema, foi exatamente porque a gente está vivendo essa experiência da pandemia e também a experiência do Padre Júlio, né, que foi uma situação que a gente participou aí ativamente, né, pôde perceber, e a gente sempre nessa esperança, né, de que em algum momento, né, acho que umas 4 pessoas só hoje já falou isso aqui no nosso encontro, né, não vê a hora de acabar a pandemia para poder se reencontrar, para poder viajar, para poder participar. E eu só queria complementar isso que o Padre Raimundo falou, com um pouquinho da minha experiência, né, enquanto professor, enquanto alguém que escuta, né, conversa bastante, essa questão da espiritualidade, da questão do carisma com relação à saúde, né? Quantas pessoas a gente conhece que vivem numa situação de crise de ansiedade, crise do pânico, entre outras doenças, né? E exatamente esse equilíbrio, né, o desequilíbrio emocional que chega a tal ponto que a pessoa perde completamente ali a condição de se autocontrolar, né? Então, muitas vezes não é uma doença física, não é algo visível que a gente consegue simplesmente ir lá, dar um remédio e passar aquela dor, mas é um sofrimento intenso que a pessoa vive. E muitas vezes é nesse momento que a pessoa precisa escutar uma palavra amiga, precisa escutar uma oração, uma conversa fraterna, que eu acho que exatamente faz parte do nosso carisma, né? A gente, como Joseleito, pessoas que escutam, mas também levam a essas pessoas palavras de consolo, palavras de amizade. E nesse momento de pandemia, acho que é uma coisa que tem faltado muito, né? A gente está vivendo um período aí em que parece que para onde a gente olha é morte, né? É a questão da pandemia, a questão das pessoas ficando doentes, falta de hospitais e falta de emergência, falta enfim, uma situação bastante dramática, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ainda nós temos as situações de morte, né? Questão do aborto, questão da violência dentro de casa, né? A questão da violência doméstica, a questão da violência do nosso próprio país, que é um país violento em várias questões, e tudo isso, então, a gente precisa realmente buscar esse equilíbrio interno para que a gente possa ser uma voz fraterna, uma voz amiga para as outras pessoas. Eu acho que isso ficou muito forte para mim na colocação do Padre Raimundo. Se alguém mais quiser fazer algum comentário sobre
a fala do Padre Raimundo, fique à vontade. Padre, o senhor tem que ligar o microfone. Eu? Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Agora sim. Muito bem. Então, primeiro agradecer a partilha do Padre Raimundo, nessa dimensão da questão da integridade do homem e também do carisma do Padre Messindo, e dizer que, de fato, é um desafio muito grande nos tempos atuais conseguirmos perceber o homem como um ser integral, né? Porque se prega muito esse fatiamento do homem, né? Como o estudo, por exemplo, hoje, da questão da medicina, cada um fica com um pedaço, né? Hoje quase ninguém procura um clínico geral, todo mundo vai para uma especialidade. Então vamos nos acostumando a isso e aí vamos fazendo isso também para a vida. E vamos separando uma coisa da outra, uma coisa da outra. A religião não pode falar de política, a política não se mete na religião, e aí tantas e tantas outras realidades. Mas enquanto a gente fica muitas vezes com esse pensamento de uma dicotomia que só nos mata, outros se aproveitam. Eu tenho dito muito nas missas esses dias em relação a esse pensamento, por exemplo, do que tem se colocado há um tempo já, esse Deus acima de tudo, né? E aí nós nos esquecemos do Emmanuel, Deus que caminha conosco, né? Deus não está mais no Antigo Testamento nesse sentido, o Deus castigador, o Deus que exércitos, né? Quando Jesus vai oferecer para Pedro um outro caminhar, ele é o primeiro a dizer eu não quero, né? Porque ele não compreende. Depois, ele vai compreendendo aos poucos. Eu acredito que é o grande desafio, tanto em relação à vivência do carisma e, naturalmente, a vivência da vida cristã, é tentar superar essas realidades de exclusão. Primeiro, presente nos nossos pensamentos, já no pensamento formado, muitas vezes, e tantas vezes ainda de uma catequese que precisa de reparar as arestas, outras vezes também de pensamentos sociais muito fechados e sem abertura para a vida do próximo. Muitas vezes abertura para a minha própria vida. Eu acredito que deva contribuir, e tem contribuído bastante essa partilha do Senhor para com todos, e espero que a gente possa aproveitar um pouco disso para trazer para a vida, né? E aí colocar isso em todo de fato. Não vivermos só em partes, mas ter o homem como um todo, né? Isso fica muito presente, por exemplo, no esforço do Padre Gumecindo em levar a educação para o sertão da Bahia, né? Então, vendo não só a questão da alma, né, nesse sentido separatista, podemos dizer assim, mas vendo a pessoa, né? Alma, corpo e espírito, ou seja, a pessoa em si. Como diz Jesus, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. Então, a plenitude é essa realidade do todo. Que a gente possa aí experimentar esse carisma dado por Deus à Igreja através do Padre Gumecindo. Eu também agradeço ao Padre Raimundo por essa colocação tão assim, bem explanada sobre toda essa libertação do homem como um todo, bem-estar, né? Alma, espírito, corpo. Isso é muito importante. Parabéns, Padre Raimundo, eu fui muito feliz, viu? E obrigado
Obrigado, Padre Leandro. Tudo bem com você, né? A gente nem se cumprimentou. Mas olha, amei tudo. Deus abençoe aí a iniciativa. Eu acredito que os nossos leigos, outros, poderiam também estar usufruindo dessa oportunidade que a gente teve, não é? E foi muito boa. Eu sempre falo, o Padre Raimundo é um excelente pregador. Ele, quando, eu pensei que ele não ia parar mais de falar, porque quando ele começa a falar, ele parece que pega no breu assim e vai que vai, né? Mas nós estamos aqui, nós ouviríamos o senhor até meia-noite, se for possível. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Corpo e alma, né? O senhor está falando de corpo e alma, a saúde do corpo, né? Vai refletir na alma. Se eu estou com saúde, eu estou bem, né? A minha alma, com certeza, vai estar saudável também. Então, tanto saudável a minha mente, o meu espírito saudável, eu posso estar ajudando outras pessoas. Porque se o meu corpo está doente, a minha alma também está doente, eu não vou poder ser uma boa pessoa. Então, eu tenho que estar com o corpo e mente de uma maneira assim, bem limpa, bem saudável, para que eu possa também estar ajudando as pessoas, né? Quando o padre Raimundo falou, um quer viver 50, outro 40, né? Outro quer viver 400. Se a gente viver 400 anos, nós queremos viver 500. Isso é verdade, porque ninguém quer morrer, né? Alguns falam, já vivi bastante, já posso morrer, né? Tem aquela palavra, parte da Bíblia lá que o velho pega Jesus, né? E fala, hoje vi a graça, né? Então já posso morrer. Mas isso é coisa bíblica. Com certeza ele não estava querendo morrer. Acabou de ver um menino, vai querer morrer? Ele quer ver aquele menino crescer, ver como é que ele vai viver, com toda essa certeza. É como eu já ouvi muito isso falar, né, quando eu era criança. Eu quero ver meus netos nascer, pelo menos eu quero ver meu neto nascer. Mas quando nasce o neto, eu quero ver meu neto crescer. Eu quero ver meu neto casar. Quer dizer, ninguém quer morrer. Então, essa coisa de saúde e carisma, eu acho que eu não sei explicar, mas eu acho que eu entendi, né? Não sei como colocar em explicação, mas parece que eu percebi que eu tenho que ter saúde, né, física e saúde mental também para estar ajudando as pessoas. Ele falou também do corpo, o corpo dói. Quando você está doente, o corpo dói. Mas a mente também dói. Quando você pensa coisa ruim, a sua mente está doendo, né? Quando você pensa coisa mal, a mente está doente. Então, a mente também tem que estar com saúde, tem que estar saudável. É mais ou menos isso que eu pensei. Eu adorei, não sei como colocar em palavras, né, que o padre Raimundo falou, mas parabéns mais uma vez para o padre Raimundo. Eu quero fazer uma observaçãozinha rápida, né? Essa integralidade do ser humano, uma pessoa que tem equilíbrio físico, psicológico, social, pode não ser uma pessoa saudável espiritualmente, a gente sabe disso, né? Então, essa integralidade é uma realidade que está ligada intimamente à nossa natureza, ser humano, mas que a gente cultiva, ou a gente constrói. Uma pessoa está doente, mas está arrasada no sofrimento extremo e está fortalecida interiormente, porque ela descobre até mesmo na dor um sentido para a sua luta, a sua busca. Então, ou seja, tanto uma pessoa que está aparentemente arrasada pode se sentir e viver, de fato, muito forte, muito fortalecida, como o contrário também. A gente vê, a pessoa fisicamente está bem, mentalmente parece que os parafusos estão bem ajustadinhos, e a convivência e tal, e a pessoa, por uma razão, não é uma pessoa totalmente equilibrada, né, no sentido pleno, não é uma pessoa sábia, não consegue conduzir a sua vida com equilíbrio, não busca Deus, por exemplo, porque a gente sabe que todas essas realidades, Deus quer isso, né? No fundo, tudo converge para Deus, mas se constrói aqui. Eu gostei muito das colocações, obrigado aos colegas, né, Padre Leandro, aí,
inserções muitíssimo importantes, né? Eu gostei demais dessa ideia que o Padre Renan colocou, essa ideia de Deus acima de tudo, esquecendo que ele se fez Emanuel, né? Então, essa ideia realmente é muito perigosa, porque quando se usa isso, de que Deus poderoso, Deus no fundo, é quase como se a pessoa é uma corrente de pensamento, né? Às vezes a pessoa mesmo nem tem noção exata do que significa isso. Mas, no fundo, a pessoa projeta para Deus o que ela gostaria de ser, ou busca ser. Né? E Deus, então, é Emmanuel no sentido que Deus realmente penetra a nossa realidade concreta, a nossa vida concreta, nossas necessidades concretas. Pois bem. Obrigado aí, Carlinhos, também. Você entendeu, sim, pelo menos o que eu falei era isso mesmo. Era isso mesmo. Obrigado. Bom, gente, eu estou em casa, vocês ainda... Eu estou em casa, estou sem pressa aí, vocês já sabem, não sei quem está coordenando, dá digamos, as coordenadas, viu? Para dizer como é que a gente vai encerrar. A hora que for para encerrar, me avise que eu encerro. Vamos abrir mais alguns minutinhos para se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer algum comentário. Aí, quando for 9h40, a gente inicia então a oração final, pode ser? Por mim, tudo bem. Vou falar um pouquinho. É interessante, o Padre Raimundo falou assim, tudo está interligado, né? Saúde espiritual, física e a psíquica. E o Padre Leandro falou também assim, que às vezes as pessoas vivem assim, como se fosse tudo isolado, né? A saúde é religião, é a parte física, é psíquica, e trata isso separadamente. Mas, no fundo, realmente está tudo interligado. Só que a saúde espiritual é mais importante. Ela que é como se fosse um guarda-chuva, né? O equilíbrio. Então, não adianta eu estar fisicamente bem, né, se eu não estou espiritualmente bem. A minha saúde espiritualmente não está boa. E a saúde, assim, a falta de saúde espiritual me afasta de Deus. Ou, se me afastar de Deus, a minha saúde também decai, né? A minha saúde espiritual vai diminuindo, né, à medida que eu me afasto de Deus. Então, quando eu me afasto de Deus, as coisas que eu faço, né, aí toma um rumo diferente. Não adianta eu fazer caridade, a caridade, ela não vê ajudar o próximo, mas eu vejo assim, com algum interesse. Eu vou fazer uma caridade, mas eu vou mostrar aqui que eu estou dando, estou doando. Eu vou colocar na televisão, vou bater foto, vou mostrar para os outros que eu estou fazendo caridade. Perde o sentido. Né? Por quê? Porque o interesse desvia. Se eu adoeço, né? Se eu estou doente, mas a minha saúde espiritual, ou seja, estou próximo de Deus, eu consigo aceitar aquela doença, eu consigo, como se diria assim, eu aceito, né? Os cuidados todos, né? Mas se eu estiver próximo de Deus, quando não, tudo me revolta, né? Eu estou doente, por que eu fui pegar esse Covid? Tem tanta gente aí, eu me cuidei tanto e peguei, né? E aí vem aquela revolta lá dentro, por quê? Estou afastado de Deus, minha saúde espiritual está debilitada. A nossa saúde nós temos que cuidar. E como é que eu melhoro? Com oração, não é? Me aproximando de Deus, né? Missa, comunhão e outros, e assim, todos que nós já conhecemos. Então, nós temos que estar cada vez mais fortalecidos em Deus. Por exemplo, essa pandemia, quantas vezes eu vi gente reclamar, já se falou aqui que mas eu estou com ansiedade, a doença, tanta gente com ansiedade, com depressão, porque está ficando em casa. Não posso ir para o shopping, eu não posso fazer isso, eu não posso ir para o restaurante, não posso ir para outros lugares. Por quê? Porque está pensando só, né, na parte realmente material, né? Quando espiritualmente, se ele tivesse um tempo, olha, vamos aproveitar, vamos rezar, vamos aproveitar para nos fortalecer espiritualmente. Aí ele vê isso aí, não tem muito sentido, né? Aí a saúde realmente, a saúde espiritual, ela realmente nos conduz, né,
para tudo, tudo assim, converge com o padre Raimundo falou, para Deus, tudo, né? Isso é interessante, realmente. Eu queria agradecer Isso ao Padre mesmo, Raimundo. só para não me perder, né? Ter essa compreensão de que a saúde espiritual é um elemento unificador de tudo aquilo que é bom, que converge para o bem do ser humano. É o ser humano que vai viver este bem, os frutos dessa bondade, vamos dizer assim, daquilo que é bom. Aqui, historicamente, concretamente, sabendo que nosso destino final não é um abismo, o nada, mas é o tudo, que é Deus. Exatamente. Por isso que eu falava antes, né? Uma pessoa pode ter, às vezes, saúde, pode ter boas condições até de viver, e ser uma pessoa desequilibrada, porque espiritualmente ela é frágil, né? Não se cultiva, não cuida. E não falo só das pessoas que não têm religião, não, da gente também, a gente também corre por isso. Né? Alguém ia falando, era Magna que você falou? Sim, foi? Eu queria agradecer, Padre Raimundo. O senhor falou de uma maneira assim tão completa, né? Falando da integralidade. E assim, eu não sei se alguém gravou. Eu confesso, eu gostaria de ouvir novamente. Não sei se o Mário gravou. Não? Eu estou gravando aqui a reunião. Depois quem quiser me passa o e-mail que aí eu compartilho. A questão de fato é muito ampla, né? Se a gente for expor os pensamentos e depois todos os questionamentos, a gente vai passar a noite, o dia, porque, por exemplo, quando se fala em saúde espiritual que integra, de fato, a saúde espiritual vai integrar, vai juntar tudo, né? Agora, a gente precisa ter um grande cuidado nesse sentido, por exemplo, de duas realidades. Né? O jovem rico que pensava-se ter uma saúde espiritual. Né? E ele vai chegar para Jesus e dizer, mas eu já fiz tudo. Né? Eu estou são. E Jesus disse, não, falta ali uma coisa. Falta você se desfazer daquilo que você tem, ou seja, do seu pensamento que justamente você já fez tudo. Deixar toda a sua realidade de vida, deixar tudo para trás e me seguir. Deixar tudo para trás e dar aos pobres. Aqui nós temos uma pessoa que aparentemente está sã espiritualmente, mas não está. Nós temos Zaqueu, por exemplo, que aparentemente não está, mas quando se encontra com Jesus, parece que toda aquela realidade não está, ele consegue absorver e mudar toda a sua realidade por exemplo assim, de fraqueza, de doença, né? Hoje mesmo a salvação entre sua casa, tá? Então, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais e ainda partilhar metade dos meus bens com os pobres. Então, justamente o encontro com Jesus, para quem está aberto, mesmo aqueles que para nós não estejam sãos espiritualmente, mas se eles estiverem abertos, eles conseguem mudar a chave. Né? Agora, tem outros que para nós estão sãos, mas só que eles não conseguem mudar a chave. Então, acredito que isso vai muito de encontro à realidade de cada um. Né? Eu me lembro de uma visita que eu fiz a uma pessoa num povoado em Marcolino Moura, em Rio de Contas, quando era vigário lá, confirmar o que o padre falou em relação à questão do estar doente fisicamente, mas muito bem com Deus, muito, assim, são espiritualmente, né? E a mulher já tinha muito tempo que não andava mais, já estava acamada, já tinha muitos anos. Eu, padre novo ainda, perguntei, como é que a senhora está? Eu perguntar como é que está uma mulher acamada, que não enxerga mais, que não anda mais. E por aquilo que pareça, ela disse, eu estou muito bem, padre, graças a Deus. Aquilo ali foi uma lição muito grande nesse sentido, né?
uma mulher que já não, para a gente que anda, que vê, que faz tudo, que acha que ela não tinha mais vida, e ela, pelo contrário, ela disse: eu estou vivo, eu estou bem. Então, é uma realidade muito difícil. Mas é assunto para muito tempo, graças a Deus. Uhum. Puder colocar mais... Eu vivi uma experiência semelhante a essa do Padre Leandro. Eu era recém-chegado, recém-ordenado também padre, fui visitar um senhor que tinha câncer na garganta e já numa fase muito avançada, e eu fiquei a pensar, meu Deus, o que eu vou dizer para esse homem? Ele não fala, mas ele escuta. Seu Joaquim, o nome dele, seu Joaquim. Nunca me esqueci disso. Aquilo marcou minha vida de padre. E na hora que eu dei a comunhão para ele abriu um sorriso de anjo, levantou a mão para o alto e sorriu, como se ele tivesse visto Deus, e viu. Né? E eu, preocupado, o que eu ia dizer para ele? Ele que me falou, sem dizer uma palavra que ele não podia falar, o câncer na garganta, ele me falou tudo que eu precisava escutar. Então, realmente, é só para ilustrar essa questão de que a pessoa, às vezes, pode estar aparentemente totalmente estraçalhada, vamos dizer assim, a palavra é forte, e está integralmente bem, né? Porque ela se cultivou nessa relação com Deus. E o contrário também pode acontecer. Isso aí que eu queria poder, se eu puder falar um pouco. Quando Jesus fala para vende tudo, né, ele está explicando, ele está dando uma lição ali, né? Então, eu acho que esses encontros nossos aqui vai ser uma lição, porque nós vamos aprender um pouco mais para que a nossa mente se abra mais. Essa chave que o Padre Leandro acabou de falar, esse clique. Então, a gente, às vezes, está com os olhos fechados, está cego, está ouvindo, mas não está ouvindo, entendeu? Está vendo e não está enxergando. Então, talvez, que nem a coisa do a ti deixei o pobre, tu será a ajuda do órfão, né? Para mim, a pessoa é pobre, a pessoa é órfã, mas tem coisas atrás disso daí. O pobre não é só aquele pobre que não tem dinheiro, que não tem nada na vida. É um indefeso, um cara a pessoa que não consegue se defender de nada, um idoso também, ele está indefeso. É um idoso, não tem mobilidade para nada, ele é um indefeso, né? Então, uma criança é indefesa. Então, pode ser que também, como pobre e como órfão também, não tem ninguém que está olhando por eles. É um indefeso. Isso é uma coisa que eu acabo de aprender aqui agora. Quer dizer, esses encontros com os nossos superiores aí, na religião aí, nos ensinamentos, que vai nos ensinar isso para eles. Como Jesus ensinou lá a pessoa lá do jovem rico, né? Ele deu uma aula para ele. Falou, você tem tudo. A saúde dele estava boa, tinha dinheiro, estava tudo bem. Mas a mentalidade dele para ajudar não tinha. Então, Jesus abriu a cabeça dele. Então, o que vai fazer nós se abrir é ler a Bíblia, ter uma reflexão como essa que nós estamos tendo, ele vai abrindo a nossa mente também. E, às vezes a gente tem a mente um pouco fechada e, ouvindo as coisas, a gente vai já melhorando a nossa saúde mental. É isso. Verdade. Assim como a gente precisa ter um tempo para cuidar da saúde, a gente precisa também ter um tempo, né, diário para cuidar da nossa vida espiritual, né? Fazer nossas orações, participar da Santa Missa e sempre que possível ouvir dos nossos padres da congregação, sempre que possível uma partilha de palavra para a gente poder ir crescendo na fé. Bom, turma, então vamos encaminhar. Eu gostaria que todo mundo, não sei se todo mundo tem um livrinho, a gente faz sempre no final do nosso encontro a oração da noite, que está lá na página 15 do nosso devocionário.
Quem não tiver, puder acompanhar com a gente, te agradece. Quem não tiver, não. Aqui. Página 15, isso, Carlinhos. Esse aqui você está com o mesmo, né? É esse aqui, Carlinhos. Não sei se o seu é esse pequenininho. Página 15. O pessoal aqui de Belém não tem, não. Esse não. Aliás, nem outro, né? Nós vamos fazer isso. Quem vai Podemos. puxar? Eu puxo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. nós vos adoramos e oferecemos a nossa memória, inteligência e vontade, e tudo o que fizemos, que as nossas comunidades sejam um só coração e uma só alma. Dai-nos a firmeza e a coragem do testemunho evangélico neste mundo ferido pelo pecado, egoísmo e da desigualdade. Que o Evangelho seja nossa regra suprema, mantendo-nos a alegria da ressurreição perseverança do e na perseverança do caminho do vosso reino. Amém.